Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal, pessoal? Tudo bem? GuiaCast é a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde falamos toda semana com executivos C-level do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. Eu sou o Rodilson Silva e hoje eu tenho a honra de receber Gabriel Vasconcelos, que é vice-presidente e também Country Manager da O9 Solutions, plataforma que está no centro da transformação digital das empresas. O Gabriel ele é líder global que trabalhou em 8 países diferentes, com expertise em diferentes áreas como finanças, TI, supply chain, manufatura, consultoria estratégica. Tem bacharel em engenharia elétrica e energias renováveis pela UFMG, MBA em gestão de negócios de TI pela Indiana University Kelley School of Business e programa executivo da GE, criados por Jack Welch, sendo trainee graduado da Academia de Liderança em GE Crotonville e formação executiva sênior em Corporate Audit e Staff. Sem mais, recebemos hoje no palco do GuiaCast Gabriel Vasconcelos. Gabriel, como sempre, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Muito obrigado, Rodilson. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite e estou muito ansioso para a gente fazer esse bate-papo, meu amigo. Pessoal, nosso bate-papo de hoje é falar um pouquinho sobre tecnologia, transformação digital com a O9. O nosso tema, a tecnologia como centro da transformação digital da sua empresa. Então fique com a gente para conhecer um pouquinho mais da O9, conhecer o trabalho que o GuiaCast está fazendo, promovendo aí para vocês tecnologia, inovação, logística, supply chain, tudo de forma digital. Gabriel, dando continuidade mais uma vez, bem-vindo, muito feliz de poder contar um pouquinho aqui com você, né, um profissional que a gente já vem conversando há algum tempo, né, falando um pouquinho sobre a possibilidade de estar aqui e hoje, felizmente, a gente pôde tornar isso possível. Iniciando o nosso bate-papo, eu gostaria que você pudesse contar um pouco da sua trajetória profissional, até porque, né, a gente falou que você já passou por GAR, antes da O9 você liderou prática de consultoria estratégica, né, como a gente falou, tecnologia da Gartner para a América Latina, gestão estratégica de empresa, de varejo e também manufatura na GE. Gostaria que você pudesse nos dar um overview dessa sua trajetória profissional, principalmente antes de você ocupar a posição que você ocupa hoje de vice-presidente, né, na O9 Solutions. Com o maior prazer, Rodilson. Obrigado. Eu acho que o meu currículo você já falou aí, agradeço pelo espaço, realmente a gente está conversando há algum tempo. É muito bom estar aqui. A O9 começou no país agora em janeiro, junto com a minha contratação, né? E a gente está operacionalizando a nossa empresa no país e na região. Falando um pouquinho da minha carreira, eu acho que, de novo, você falou do meu currículo, da minha formação. Eu queria ressaltar algumas experiências que eu tive ao longo, né? Que eu acho que foram muito importantes para definir o meu papel atual e a minha posição atual. Como você disse, eu comecei na IBM lá atrás e eu acho que lá eu ganhei uma formação muito sólida em gestão de projetos, saindo da Universidade de Engenharia Elétrica e adentrando no mundo de TI, então foi uma baita escola, né? A IBM na época era muito conceituada nessa área, principalmente de gestão de projetos. Logo depois eu tive o prazer de entrar na GE como trainee, e o trainee da GE era um trainee executivo, no qual você já entra com uma posição de liderança e gestão, de gerência na empresa. Foi um grande aprendizado. Eu acho que dentro do trainee, uma experiência que eu queria falar, foi eu, com 1 ou 2 meses de empresa, o diretor da América Latina para M&A na área de tecnologia, ou seja, quem cuidava da integração das empresas, que eram adquiridas pela GE, que a GE né, tinha um ritmo, tem um ritmo grande de aquisições, saiu da empresa e eu reportava a ele num projeto de aquisição de uma empresa no Chile. Então, com 1 mês de trainee, eu tive que assumir o projeto, ir até o Chile, e aí foi um grande aprendizado, porque a GE te joga, né, nesses grandes desafios, e aí então eu tive que liderar essa integração sozinho e acabei morando algum tempo no Chile para realizar isso. Foi um baita aprendizado e dessa história eu gosto de ressaltar no dia do Go Live, né, da transição, né, do cutover dessa aquisição. Você tem que sentar na frente do CFO e do CEO da companhia e falar, cara, foi tudo bem sucedido no final de semana. Em espanhol, não? Em espanhol, e não tinha sido.
porque o ERP não tinha sido integrado a contento, ele estava ainda segregado, e aí imagina dar a notícia que ele não ia conseguir faturar na primeira semana de GE, né, pro CFO da empresa. Então, foi um baita aprendizado aí, com 2 dias a gente conseguiu reverter a situação, mas o que eu aprendi foi que a gente tem sempre que ser transparente e trazer uma resolução pro problema. Depois disso, eu ia assumir uma cadeira de gerência sênior na América Latina, mas também me ofereceram para seguir meu programa de formação de executivo na GE, e aí o programa do Jack Welch, então eu me transferi para os Estados Unidos, e lá eu entrei nesse programa no qual você tinha assignments de 4 meses que você reportava direto para um C-level global da companhia, da GE no headquarters. E dentro das experiências que eu tive, eu fiquei a maior parte do meu tempo na Califórnia, no Vale do Silício, ajudando a GE a fazer o startup da GE Digital, né, que é a mãe ou pai da manufatura 4.0. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns grandes nomes. Um deles foi o criador da Siri. Ele trabalhava na Apple, ele era um officer da Apple e acabou saindo da Apple, foi trabalhar na GE para ajudar a gente a estruturar a nossa estratégia de data center, e eu trabalhei do lado do cara que criou então a Siri e também do CMO da IBM que criou o Watson. Ele foi para a GE Digital ser o CMO da GE Digital naquele momento, então foram grandes aprendizados. E assim, para sua pergunta, né, o que me levou a estar e me preparar a estar aqui hoje, eu acho que nessa fase da minha carreira, e aí foi onde eu rodei vários desses países que você mencionou, junto com o trainee, é que eu ali entendi a minha paixão pela área de transformação digital e por software, né? Ali no berço, onde você competia com a Amazon, Google e demais companhias, numa companhia industrial que não tinha aquela vocação nativa. Então isso foi um grande aprendizado e também tive grandes mentores. Depois disso eu assumi a área então que definiu a minha carreira, e é o último exemplo que eu vou dar, que eu virei um diretor global da área de transformação digital para supply chain na GE Renewable Energy, né, que é de energias renováveis, um P&L que hoje tem 15, 16 bilhões de dólares de faturamento, e foi aí que eu conheci a Online. A gente fez um RFP, ou seja, competiu as nossas soluções atuais, porque a gente tinha as soluções padrão de supply chain, a Oracle e SAP, e a gente não estava tendo valor de negócio, nem trazendo a agilidade que as nossas áreas das cadeias de suprimentos e supply chain necessitavam, dado as disrupções, né, que a gente vive na cadeia. Então a gente trouxe a Online para competir com esses caras e outros líderes de mercado, como a Kinexys e a A2Open, e a Online acabou então vencendo e se tornando nosso parceiro para a transformação, e a gente acabou ficando muito próximo, porque a companhia é de fato muito transformadora, disruptiva e diferenciada. Então foi um grande sucesso, projeto global que a gente implementou em várias unidades da GE Renováveis e trouxe muito retorno ao negócio de forma rápida. E é isso. No meu último ano, como você disse, eu estava na Gartner liderando a prática de advisory para supply chain na América Latina, e aí tive muito contato com as empresas, né, do Brasil, do Chile, da Argentina, da Colômbia, empresas de várias indústrias como varejo, bens de consumo, manufatura, desafios na cadeia de suprimentos. Então, nossos times ajudavam, né, a fazer aconselhamento e melhorias de processo de forma estratégica, reorganização estrutural, de forma a endereçar os desafios atuais da supply chain. Então, foi quando veio o convite da Online para iniciar a companhia aqui na região, tá? Excelente, eu acho que você passou por aquilo que os profissionais gostariam de passar. Jovem, você já teve o seu primeiro desafio, ir para um outro país, quer seja não cumprir meta, mas aí correr para poder atender a meta antes da expectativa, que aí não foi uma semana, foi em 2 dias, já conseguiu reverter. Então, e simplesmente você ficou quanto tempo na GE? Cara, eu fiquei quase 10 anos na GE. E na IBM, 5 anos. Empresas excelentes, referência, Gartner também referência hoje. Todo dia eu recebo e-mail da Gartner, falando sobre algum tópico específico, então bastante importante e relevante toda a sua trajetória profissional. Mas como é que você foi parar na Online? Em que momento vocês começaram a ter essas conversas para você começar a trabalhar? E por que a Online veio somente agora para o Brasil? Boas perguntas, tá, meu cara? A Online tem um plano de expansão, né, muito claro, e uma estratégia muito clara, de foco no produto, foco no cliente, foco nas indústrias que têm os maiores desafios no mundo na área de supply chain. Essa é a vocação da Online, é de fato trazer valor para as empresas e para o mundo. É o nosso mantra, é o mantra do nosso fundador, que é um cara muito preocupado com as questões ambientais, com circularidade. Então a Online passou por todo um trajeto de ampliação e expansão no mundo, começando pelos Estados Unidos, depois Europa, Ásia e agora começando na América Latina e na Oceania, na Austrália e Nova Zelândia ao mesmo tempo. E aí meio que fecha esse ciclo de implementação global da companhia, estrutura global, assim,
não significa que a Online já não tinha clientes no Brasil, na América Latina, mas agora, de fato, a gente entra para ser uma empresa local e competir de forma local e trazer o mesmo valor que a gente traz lá fora aqui no Brasil. Até porque você já consegue tratar com profissionais aqui diretamente, né? Você tem escritório, tem um profissional já dedicado para esse tipo de trabalho. O seu objetivo na Online, né, até nessa tua entrada, é liderar essa expansão da empresa no Brasil, como você falou, na região, através dessa transformação da cadeia de suprimentos, aumento de receita, tomada de decisão e assim por diante, né? Como é que você pretende trazer essa velocidade tão importante, principalmente escala, dessa era digital para o Brasil e também para essa região? Primeiro é entender quais são os desafios e a realidade do nosso contexto local, né, no Brasil e nos países próximos aqui, e no México também. Como trazer a velocidade, a escala, né, digital? A Online é uma plataforma muito escalável, uma plataforma configurável, flexível, e ela busca, né, trazer planejamento de todas as nuances necessárias, né? A gente fala muitas das vezes em processos, pessoas, tecnologia, e a Online de fato consegue abarcar todas essas dimensões. Como trazer isso para cá é através de duas maneiras, né? Através como eu disse, da própria plataforma, mas também dos próprios processos e pessoas que a gente vai apoiar aqui no país. Então, a gente está trazendo toda a nossa estrutura, né? Não só vendas, mas também como serviços, implementação, suporte, conhecimento. E assim, primordialmente a ideia é ser um braço direito das companhias aqui, como a gente é lá fora, ouvindo quais são os desafios e disrupções na cadeia. Quando a gente fala de planejamento, a gente entende que no Brasil, como lá fora também, em muitas das companhias ainda é feito em silos, dado as dificuldades, né, em habilitar a integração entre as diversas áreas que atuam, né, em supply chain, e além disso tentar trazer valor rápido para com que as companhias avancem e isso continuem a melhorar e trazer benefícios para elas e também para a sociedade. Acho que essa é a ideia. Até porque a Online, apesar dela estar vindo agora para o Brasil, já é uma empresa mundialmente conhecida, né? O próprio Brasil já tem clientes, eu já conhecia, já tinha ouvido falar da Online, né? Então, nunca tinha participado, assim, da utilização do trabalho de vocês, mas já conhecia. Então, acho que é bastante importante essa vinda, essa chegada de empresa que está trazendo soluções voltadas para a transformação digital e tecnologia. É muito importante poder contar com alguém, assim, como o Gabriel aqui presente, né, no Brasil aí, para quando a gente precisar desse tipo de solução, já ter alguém diretamente para poder acionar. Antes da continuidade, para a gente conhecer um pouco da Online, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês nosso evento de S&OP que a gente vai ter, né? Que é o S&OP Supply Chain Virtual Summit Brasil 2022, conectando negócio, planejamento, tecnologia e inovação de forma digital. Para você que não conhece, vai ser o primeiro evento do Brasil focado em reunir profissionais, empresários e líderes da indústria de supply chain. Um evento de 3 dias, 21, 22 e 23 de junho. Será uma experiência bastante importante, totalmente nova, voltada para negócios, voltada para networking principalmente, que você vai poder usufruir através de uma plataforma virtual, né, que proporciona a melhor experiência online, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, acesse bisevents.com.br/SCSOP. Supply Chain Summit Brasil 2022. Espero por vocês, pessoal. Gabriel, dando continuidade, né? Online. A gente falou desde o início na empresa que está transformando a tomada de decisões dos clientes. Gostaria que você, em poucas palavras, pudesse falar um pouquinho para a gente também da empresa, produtos, soluções. Se tem soluções específicas de fora que talvez não venham para cá nesse momento, ou se não, todo o portfólio da empresa também vai estar vindo no Brasil disponível. E quais são, né, esse portfólio, esses produtos que fazem parte do que vocês oferecem? Excelente. Eu acho que com uma frase para definir a Online é uma plataforma de supply chain à prova do futuro. A gente costuma brincar lá, né? É uma plataforma que é nativa cloud, não é que ela está em cloud, pode ser implementada em cloud, não, ela é nativa cloud. Ela está nos 3 grandes provedores de nuvem do mundo, AWS, Google e Microsoft Azure. Nós somos parceiros Prime de ambos, os 3. Então, fora isso, ela é uma plataforma que visa habilitar a melhoria dos processos de forma integrada, né? Ela, então, vem para endereçar muitos daqueles problemas que eu falei na pergunta anterior, de planejamento em silos, uma segregação entre pessoas, processos e tecnologia. Ela, querendo definir em poucas palavras, é isso, tá? E aí eu posso falar um pouquinho da oferta de produtos, do nosso portfólio. A gente tem, então, um que a gente chama de planejamento ponta a ponta. Então, dentro do planejamento ponta a ponta, né, que é o end-to-end, a gente tem demand, desde New Product Introduction, Commercial Planning, Campaign Planning, a gente tem Demand Planning, Supply Planning, Replenishment. Muitos dos usos de casos de varejo também são endereçados dentro da nossa área de planejamento. É até bom saber porque, assim, a Online sempre associava ao S&OP, planejamento de demanda, NPI, que faz parte das reuniões de S&OP, assim por diante, mas não é só isso também, né? Exato. Ela tem diferentes soluções para o supply chain como um todo, né? Igual você falou, a prova de futuro.
Ou seja, o supply chain é uma orquestração de todas as operações a nível de supply chain. Então é bastante importante a gente entender que não é só S&OP, não é só planejamento de demanda, tem supply e diversas outras ferramentas que podem ser utilizadas no mercado, né, para toda a nossa cadeia de suprimentos. Exatamente, e todas elas vão estar disponíveis, já estão disponíveis. A nossa empresa é uma empresa global, lógico que tem um ramp-up do Brasil, que a gente vai efetivamente fazer com recursos online e também de parceiros, a gente vai falar um pouquinho de parceiros. Uma vez que ela já está no Brasil, já está tudo disponível, já foi lançado, o pessoal que, por exemplo, já pode estar fazendo, já querer conhecer um pouco mais, já pode fazer isso. E com certeza, com certeza. A gente tem um apoio... Até porque vocês estão vindo pro Brasil agora, ó, tem um evento aí, o Supply Chain, tem que lançar a online no evento, acho que seria bastante importante contar com a presença de vocês, né, principalmente para falar dessas diferentes soluções. O evento do Supply Chain, vocês têm soluções para Supply Chain. O nosso evento é um evento também de S&OP, vocês têm solução de S&OP. Eu acho que é o evento que foi feito o tailor-made aí para vocês, para estar falando um pouco dos produtos e serviços, né? Até para entender um pouco mais, a gente falou que tem soluções para S&OP, soluções para Supply Chain. Quais são as demais soluções? Excelente. Então a gente tem soluções para varejo, né? Replenishment, Shelf Life, Inventory Management, warehouse, enfim, vários desses, estoque avançado, tudo que tiver e for pertinente a planejamento, a online toca. Malha, a gente tem malha voltada para Control Tower. Então, torre de controle também é um dos usos de caso e um... Que só cresce, né? Até porque, principalmente nesse momento de pandemia que teve que aumentar muito a visibilidade, até porque as pessoas exigem velocidade ali na entrega. Então, para reduzir a variabilidade, que é os 3 vezes da cadeia, eu acho que é bom saber que vocês também suportam esse tipo de necessidade. Então, tem varejo, tem supply chain, tem S&OP, torre de controle. A gente falou um pouquinho voltado um pouquinho para malha, warehousing, shelf life, ou seja, uma plataforma bem completa além de soluções. A plataforma em si, você contrata cada tipo de serviço separadamente. Como que funciona essa etapa de aquisição? Excelente pergunta, cara. A Online entende que existem desafios de negócio e não módulos de software, que é a visão do passado, né? Então a gente tenta atacar os desafios pertinentes à companhia. Então, dependendo da indústria que a gente estiver atuando e que o cliente operar, a gente vai, óbvio, trazer o nosso benchmark, mas de forma comparativa aos desafios da empresa. E a ideia é, então, entender os desafios da empresa para, então, definir qual é o escopo do produto que vai ser implementado. A Online não tem módulos, não tem barreiras entre os diversos workflows, né? Então, entre Demand Planning, Supply Planning, Replenishment, não existe uma barreira, não existe base de dados segregadas. A gente, de fato, é uma plataforma integrada que tenta imitar a vida, né? O dia a dia da operação da empresa. Então, se o maior desafio de uma manufatura é o sequenciamento da produção, né? Que é o seu D+7, do D+1 até o D+7, não é o D0, que o D0 quem toma conta é o MES, ou então o APS, mas do D1, D7, onde você requer um planejamento da produção, a gente ataca, a gente pode começar por lá, ou seja, a gente pode fazer uma estratégia de bottom-up, começa, né, da linha de produção e vai até o IBP, que é o mais alto. Pode entregar todas as etapas do supply chain dentro da mesma empresa, né? Se a empresa trabalha com manufatura, se ela tem ali a parte de armazém, a parte externa de shelf life, o planejamento... Colaboração com o fornecedor a gente tem também. Né? Então pode começar desde Demand Planning, seguir o ciclo tradicional do IBP, NPI, Demand Planning, Supply Planning, ou pode atacar problemas que são mais críticos e que estão, de fato, né, atrapalhando ou dificultando a operação da companhia. Acho que a torre de controle é algo que está muito em evidência, Control Tower, dadas as disrupções da pandemia, né? E antes da pandemia a gente teve, né? Agora, cara, não sei se aquele barco ficou parado no Suez antes ou durante ou depois da pandemia, virou... Não, eu acho que era pandemia, já tava na pandemia. Só para piorar, né? Então, isso traz mais complexidade, mais variabilidade, né? Para tanto o processo de planejamento quanto de execução. Então, a gente tem S&OE também, que é o nosso Control Tower, que visa identificar essas disrupções e sincronizá-las com o planejamento integrado de forma que o seu planejamento não passa a ser aquele planejamento sincronizado ou orquestrado, mensal, mas sim, dependendo da disrupção e do nível de efeito, quase que um planejamento em tempo real. Sim, até porque tem empresas que são equipes diferentes, que fazem S&OE, o S&OP, e às vezes tem até divergências nisso. E desconexão, os sistemas estão desconectados, né? As pessoas estão desconectadas, as áreas estão desconectadas. Eu lembro que recentemente você publicou que a Online ela tinha triplicado ali a receita, né, e tal, nesse primeiro trimestre, impulsionado pelos clientes globais, também a expansão para novas regiões, como a gente falou aqui, que inclui também a Austrália, Nova Zelândia e Brasil. Quais continentes que a Online ela atua, né, além do Brasil? Qual a visão, né, para vocês aí referente ao Brasil e América Latina para a empresa? A Online atua em todos os continentes, com exceção da África. A gente ainda não tem atuação direta nem escritório na África, mas temos clientes lá também.
Tirando isso, temos a operação em todos os outros continentes, tá, Rodilson? A sua pergunta sobre o investimento e sobre o valuation da companhia, né? A O9 era um unicórnio, ela se tornou um unicórnio há 2-3 anos atrás. O fundador, o Sanjeev Sidhu, ele, em 1986, ele de fato é o pai do software de supply chain planning, né? Ele é referência na indústria. Ele é indiano, né? Ele é indiano, mora nos Estados Unidos, e ele criou a i2 Technologies em 1986. Depois dos anos 2000 e a bolha da internet, a i2 fez várias aquisições de companhias para compor os módulos, né, que eles oferecem hoje, e então ele decidiu vender a companhia e iniciar a O9 em 2009. A ideia de iniciar a O9 era ter uma única plataforma, o que era o diferencial, e nativa na nuvem, que até então não era o caso da i2, que virou a JDA na época e hoje em dia é a Blue Yonder. Então, por que eu estou te falando isso tudo, né? A O9, então, é de fato uma plataforma, né, que visa entregar ponta a ponta de forma única, orquestrada e integrada, tá, Rodilson? E você me perguntou do investimento. Então, depois da criação da O9, há 2-3 anos atrás, ela fez essa injeção de capital para acelerar a expansão no mundo. E aí, então, entrou na Europa. A GE, inclusive, foi o primeiro cliente da O9 na Europa e depois seguiu para os outros continentes, né, na Ásia. E agora, América Latina e Oceania. Qual que é a nossa estratégia para o Brasil e para a América Latina? A gente quer crescer o Brasil de forma orgânica, né? Ou seja, então adquirindo clientes locais e as empresas que de fato são as mais representativas do mercado brasileiro. E o GuiaCast vai ajudar nesse crescimento? Assim esperamos. Para então começar a operar em outros países da América Latina. A gente já tem clientes no Brasil e no México, a gente tem funcionários no México também, mas o foco hoje de estruturação, em primeiro lugar o Brasil, dado o nosso estudo de mercado, né, mercado endereçável e competição, depois México e vamos seguir para os outros países, que existem também, óbvio, empresas significativas para a O9. Excelente. Pessoal, então agora que vocês conhecem o Gabriel, conhecem também um pouquinho da O9, a gente vai entrar no nosso tema, né, que é a tecnologia como centro da transformação digital, né, na sua empresa. A gente sabe que tecnologias digitais tornam coisas surpreendentes possíveis e aqui não é diferente através das soluções da O9, então é importante a gente falar um pouquinho disso. Em se falando, né, até nas pesquisas que a gente fez um pouquinho da O9, né, falando de cérebro digital, né, falando de cérebro digital, a O9 ela oferece soluções, como a gente falou, voltadas para torre de controle, analytics, né, que é essa parte bastante importante para a SNOP, planejamento de demanda, IBP, NPI, etc, né, algo que a gente já entrou nesse contexto. Como que a O9, através inclusive dessa experiência de vocês, tanto fora, né, Estados Unidos, diversas regiões e agora no Brasil, como que contar com esses diferentes soluções que transformam toda a cadeia de suprimentos, né, através desse cérebro digital, que é o termo que vocês têm utilizado, como que isso tem auxiliado nas tomadas de decisões, principalmente agora nesse momento, né, que a gente sabe que a velocidade, eu acho que é algo mais importante para a tomada de decisão. A gente viu agora recentemente, né, até está mostrando, por exemplo, a gente sabe que lá na China teve o surto de Covid, container tudo parado, mostra aquele mapinha lá de tudo parado e assim por diante. A gente sabe que o supply chain, não só da região, como do mundo inteiro, vai sofrer. E é importante a gente ter um software integrado que realmente nos entrega, né, todo esse contexto de visibilidade, de analytics, de planejamento de demanda e assim por diante. Então, como é que esse cérebro digital tem auxiliado as empresas nessa tomada de decisão, principalmente agora? Eu acho que nos momentos mais críticos são os momentos que a O9 tem se mostrado cada vez mais importante, né? Não só a O9, mas softwares de planejamento no mundo todo, em supply chain. Essas disrupções, elas não vão diminuir, pelo contrário, elas só vão aumentar. A gente vê o nível, né, de variabilidade em todas as indústrias crescendo, de N para N. Começando pela área de varejo, né, com a Amazon, quando criou, né, enfim, o seu marketplace. E aí as empresas começaram, então, a seguir o modelo. E esse modelo vem sendo expandido para as outras indústrias também. Então, o ritmo de mudança ele vai acelerar. A gente tem Omnichannel, Marketplace, enfim, N, né, nuances que já estão no varejo e agora estão em outras indústrias, chegando até em B2B. Então, estão criando mais complexidade, fora as disrupções que a gente vem vivendo de pandemia, falta de equipamentos logísticos, né? A gente tem N crises no mundo agora de disponibilidade de material para quase todas as indústrias. Então, a gente entende que esse contexto ele vai se intensificar nos próximos anos, ele vai, não é se agravar, mas é a nova realidade que a gente tem que lidar do lado das empresas, né? E como a O9 suporta, né, toda essa imprevisibilidade. A O9, como você disse, ela tem um cérebro digital que chama EKG, que é o Enterprise Knowledge Graph, que é uma tecnologia patenteada pela O9, é a única no mundo, nenhum outro fornecedor tem, que traz o acesso simultâneo em tempo real de qualquer dado que tiver na plataforma, seja de qualquer sistema da sua companhia. Então, com essa rapidez de acesso, óbvio, alinhado
há uma sincronização e uma melhoria de processo da companhia, ou seja, os processos que são bem estruturados, bem sincronizados, e a O9 também ajuda nesse lado de melhoria de processo. Ela endereça os usos de caso em qualquer nível de maturidade que a companhia tem e qualquer desafio na área de supply chain. Então ela consegue trazer essa flexibilidade e essa velocidade para a tomada de ação e transformação, né, da área de planejamento. Eu acho que vale a pena ressaltar que a O9 tem no mundo os maiores clientes que existem, as maiores empresas que existem no mundo. Qualquer grande empresa que vier à sua mente é cliente hoje da O9. A Walmart, a Google, a Nike, a Starbucks, a ABI, que é dona da Ambev, né, no Brasil. A gente tem, enfim, a GE, a Siemens, a Shell, a ExxonMobil, enfim. Então todas essas grandes marcas no mundo já confiam na O9 para ajudar em um uso de caso ou outro, ou de ponta a ponta, que é o caso de muitas dessas empresas, né? E como a gente endereça essas variabilidades é através do portfólio de produtos, mas, de novo, tentando resolver desafios de negócio e trazer valor rápido para as companhias. Então, em Integrated Business Planning, ou S&OP, Supply Chain e Logística com ator de controle, a gente tem outros usos de caso também que vão um pouco além, que tentam agregar mais fontes de dados a tomar decisão. Por exemplo, a gestão de P&L e receita, a gestão comercial de produtos, shelf life, que eu te falei é um dos exemplos, e planejamento de campanha e promoção, ator de controle, S&OI, e planejamento financeiro também, porque a gente entende que planejamento financeiro está muito próximo com a área de planejamento de cadeia de suprimentos. Então, esses são, em normas gerais, todos os nossos usos de caso ou workflows que a gente tem na O9. E todos esses usos, através, como a gente falou, cérebro digital, é tudo mapeado e rastreado, caso a pessoa precise entender qualquer etapa da operação em que existe essa integração, ela consegue. Sim, em tempo real e na mesma plataforma. Eu acho que é bom ressaltar também que eles não são módulos, né, segregados, igual eu te falei, eles estão integrados e você tem acesso a eles. Uma coisa, acho que é até importante, quando a gente falando de S&OP, né, você falou que a gente falou de resposta rápida, o S&OI, ele aumentou muito nesse momento, principalmente, até porque a gente sabe, né, que a tomada de decisão, né, a virada de chave muito rápida. Muito se falar de S&OP, o S&OI era meio que algo que se fazia, não fazia, muita empresa tinha, outra não tinha, agora não, é algo que o S&OI é o que está sendo o drive, principalmente naquele momento mais de pico de pandemia, era o que estava sendo o drive de tomada de decisão, porque uma decisão de um dia era diferente do outro dia, você rodava o S&OP às vezes uma vez por semana, o fluxo, né, de cada reunião e tal, mas uma vez por mês no geral aumentou e assim por diante, e eu acho que com certeza a O9 trouxe bastante diferencial nisso, uma vez que vocês têm a solução de IBP, né, como a gente falou, Integrated Business Planning, que traz perspectivas comerciais, financeiras, dentro do planejamento de vendas e operações, que é o S&OP, como que funciona essa análise principalmente de análise de dados, de cenários em tempo real, e como as recomendações baseadas em inteligência artificial, né, possibilita uma tomada de decisão mais eficiente nos cenários recomendados? A O9 entende que existem diferentes maturidades nas companhias, né? Então, existem etapas a se cumprir antes de um algoritmo de machine learning ou inteligência artificial tomem o lugar de um planejador ou de um store replenisher ou qualquer que seja o ator do processo. Tendo dito isso, a gente endereça todos esses casos e todas as maturidades, né? Agora, como isso é feito? À medida que o nosso cérebro digital ele vai entendendo o comportamento do planejamento da companhia, ou seja, ele vai replicando aquele comportamento e ele vai entendendo as decisões que são tomadas, às vezes de viés financeiro por margem, ou de qualidade, ou priorização de certos clientes, certas regiões, certos canais, ele então começa a sugerir ações. Esse é o primeiro passo, né? Depois que ele entende ali o seu comportamento após alguns ciclos, e ele vai criando certa autonomia para a companhia, então, aceitar ou não as recomendações, né? Acho que essa é a primeira etapa. E antes até disso, né, seu comentário sobre o EKG e o nosso Knowledge Graph, é muito importante que os dados, acho, né, você mencionou Analytics, os dados têm uma função essencial no planejamento, e os dados hoje em dia estão vastamente disponíveis dentro da companhia, mas dificilmente são utilizados para tomar de decisão. Então a O9 traz, né, por trás do software, além de tudo que eu te falei, né, que são workflows endereçados ao negócio, a gente tem também serviços de dados, serviços de Big Data, serviços de qualidade dos dados para garantir... Era isso que eu ia perguntar, sabe? Porque eu já trabalhei fazendo implementação de S&OP, como a gente conversou, e os dados eram o principal problema. Por quê? Quando você recebia os dados da empresa, tudo bagunçado, não existia uniformidade. Muitas vezes a gente ia começar
começar o projeto, dado que faltando. tava previsto, dado faltando. A gente ia começar o projeto que era pra, sei lá, semana que vem, a gente tinha que colocar um monte de gente da equipe pra poder primeiramente otimizar esses dados, juntar diferentes fontes de dados na mesma informação pra depois começar a trabalhar esses dados. Como é que vocês fazem essa parte? A própria ferramenta já faz essa análise? Tem um checklist que o cliente tem que seguir para poder lhe mandar esses dados para ter a certeza que vai estar o mais fidedigno possível. Como é que funciona essa etapa? Até porque é um gargalo que eu sei que eu tinha, que eu sei que eu sofria, né? E eu sei que hoje muitas empresas ainda sofrem nesse respeito. Com certeza. E aí eu posso falar um pouco da minha época de cliente da Online, né? Uhum. Sim, eu acho que depois que é definido o escopo, né, e os desafios de negócio que a gente se prontifica a resolver como empresa, né, na época na GE e hoje na Online como, né, o provedor, aí então é definido sim, né, uma lista de sistemas, dado as entrevistas junto ao time de TI e ao trabalho, né, colaborativo com a empresa, uma lista de sistemas, uma lista de dados que são essenciais, e aí, óbvio que da fronteira da companhia para dentro, a companhia tem toda a liberdade de obter esses dados e se quiser contar com a nossa ajuda, pode também contar com a nossa ajuda. E dali para frente a gente, então, ajuda na integração que pode ser feita através de todos os métodos conhecidos, APIs, integradores nativos desses 3 provedores de nuvem que eu te falei. Ou seja, se a empresa já tem um Data Lake na Azure ou na GCP ou na AWS, Já é mais fácil ainda. a gente pode ir diretamente buscar os dados de lá. E aí a sua pergunta quanto à qualidade dos dados. Existe sim um workflow, uma camada da nossa plataforma, que é uma das camadas inferiores, que analisa o dado. Todo dado que chega é analisado, e então é gerado um relatório falando o que está faltando de acordo com a definição do escopo, qual a qualidade do dado. A gente pode refinar, a gente pode, né, sofisticar esse algoritmo de qualidade de dados de acordo com as necessidades do cliente. É um serviço também que a gente provê, que é Data Quality as a Service, que é um dos outros serviços além dos workflows de negócio que eu te falei. Pessoal, antes da continuidade, eu gostaria de falar rapidamente aqui da Cargo. A Cargo, que é referência no desenvolvimento de soluções para a indústria logística e transporte de cargas. Ela está presente em todo o Brasil através de soluções como uma frota em nuvem, com mais de 2.000 veículos para atender aí transporte de última milha, last mile, primeira milha também, que é o first mile, e mais de 50.000 motoristas espalhados em todo o Brasil para transportes de longa distância, long haul. Tem sistema também de TMS, gerenciamento de transporte, e um app móvel para operadores que permite gerar métricas, gerar rastreabilidade e, como estamos falando muito aqui hoje, visibilidade e eficiência em todas as etapas do processo de distribuição em tempo real também, tá bom? Então, se você quiser um pouquinho mais, Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Vamos lá, Gabriel, dando continuidade, falando um pouquinho. Recentemente eu lembro que vocês publicaram, né, que o cérebro digital, como a gente falou, né, da Online, está disponível também no Marketplace da Azure, Microsoft Azure. Qual que é o objetivo agora, principalmente nesse contexto, frente a aproveitar essa escalabilidade, né, principalmente, né, e agilidade do Azure para impulsionar esse desenvolvimento da aplicação da Online? Perfeito. A gente está disponível não só no Marketplace da Azure, como também do GCP e AWS. Azure. Melhor. Azure não dá. Eu li portuguesado, né, vou até usar esse termo feio. Azure, Microsoft não, Azure. Não, a gente tem que falar de acordo com a nossa língua. Você tá certo, eu tô errado. O que isso possibilita, né? Possibilita que aqueles clientes que já têm o acordo 365 com a Microsoft, que eles também tenham acesso direto à Online. Então, esses workflows que eu te falei de Demand Planning, Supply Planning, eles estão disponíveis lá no Marketplace da Azure. Então, óbvio que não é um simples clique, ele está implementado, mas lá você tem acesso já aos nossos modelos de referência por indústria. Igual eu te falei, a gente é uma plataforma única, mas como que a gente diminui a complexidade de implementação e de desafios de negócio dada a nossa experiência nas diversas indústrias, a gente tem os modelos de referência por indústria. Então, tem modelos de referência para a área de varejo, modelos de referência para a área de manufatura discreta, a manufatura contínua, e aí vai. Né, todas as indústrias que a gente opera. Então isso traz uma grande facilidade para quem já tem um contrato, né, com a Microsoft e já tem os seus workflows e também os seus workloads na Azure, contratarem a Online diretamente do Marketplace da Azure e aí tomar uma decisão de implementação junto ao Online ou junto aos nossos parceiros para com que esse software esteja então adequado ao seu modelo de negócio. Eu acho que é o mesmo com a GCP, eu acho que na GCP também tem um algo adicional.
no GCP a gente colocou, além dos nossos módulos tradicionais, a gente fez uma integração nativa que chama Vertex AI Forecast. Então, para as empresas de retail que são clientes da Google, né, do GCP, Google Cloud Platform, podem ir diretamente no marketplace da GCP, selecionarem o Vertex AI Forecast, que vai ajudar então eles com modelos preditivos de inteligência artificial e machine learning, que trazem dados de tempo, eventos, para que os planejamentos de campanha, de promoção na área de demand planning de varejo sejam mais assertivos. Um bom exemplo é o Starbucks. O Starbucks tem, junto ao Online, vários web crawlers de tempo, evento. Então, quando tem um jogo de beisebol, basquete na esquina de um Starbucks, eles aumentam o inventário e aumentam os turnos e o número de pessoas que vão trabalhar naquele dia. Vai chover, então já a gente precisa... aquele aumento de demanda ali na hora. Exato. E já programa e a cadeia deles é tão autônoma que já sincroniza com os fornecedores através do Online, que tem integração nativa com todos os fornecedores deles. Então, em dia frio, aumenta o estoque, né, de cappuccino, em dia quente, de frappuccino. Então, tem esses diversos casos. E também na AWS a gente está no Marketplace oferecendo os principais módulos, tá? A gente falou bem no início que você falou que a O9 é uma empresa nativamente da nuvem, especificamente a empresa cloud. Que tipo de flexibilidade, né, até esse tipo de integração de ser uma empresa nativa na nuvem, que tipo de flexibilidade traz ali que os clientes podem esperar? Eu acho que em termos de flexibilidade, configurabilidade e segurança são os três principais, né? Então, empresas que têm restrição de eventualmente alocar os dados fora do Brasil ou fora do continente, então podem optar por terem a nuvem local, né, em um desses provedores. Então, em todos os âmbitos, é muito importante ser nativamente da nuvem. Isso traz velocidade e acessibilidade também, né, que você pode acessar em qualquer dispositivo. A gente é mobile friendly, a gente tem conectores com Excel, para a turma do Excel que ama o Excel. Os dados são atualizados em tempo real, tanto no Excel quanto na nossa plataforma na nuvem. Óbvio, tem acesso web. Então, a ideia de ser nativa cloud é propiciar e possibilitar que as tecnologias mais modernas estivessem disponíveis prontamente e também propiciar uma melhor experiência para o usuário e para as empresas. Eu acho que esse é o grande objetivo, né? Como que funciona essa etapa de aquisição ali de um produto? Estou interessado no produto da Online, sei lá, trabalho com SNOP, quero implementar na minha empresa planejamento de demanda e assim por diante. Qual que é o tempo entre esse primeiro contato e já está com a solução implementada? A gente trabalha com uma abordagem muito ágil. Como eu te falei, a gente tenta entender os desafios da empresa e endereçar... Até porque se for uma empresa que já tem o Azure, talvez essa facilidade seja mais rápida. O processo pode ser através dos nossos provedores de nuvem, né, a partir dos marketplaces, mas se uma empresa não tem acesso ou não tem um provedor de nuvem ainda, a aquisição pode e deve ser diretamente com o Online. Então a gente tem todo um aparato, a gente tem o nosso web que pode ser acessado, a gente tem todos os canais também de venda para atender o cliente. Então, não só através dos nossos parceiros também de implementação, Accenture, a Deloitte, PwC, pode ser também adquirido através deles e diretamente com o Online. A implementação, como eu estava te falando, ela é ágil e busca trazer valor rápido, né? A gente, então, é chamada, né, e é também um dos líderes do quadrante mágico da Gartner, como a plataforma MVP na área de supply chain. E aí é um trocadilho com a palavra de ser o MVP, né, o melhor da liga, e também a empresa que entrega a partir de MVPs. Então a gente pode fatiar o problema de acordo com a prioridade, né, e a dificuldade ou os desafios de negócio da empresa e entregar de forma rápida. O que a gente percebe de tempos de implementação podem ser de 3 a 6 meses. O primeiro produto, o primeiro MVP está entregue, operacional e já gerando valor para o negócio. A Online é uma empresa visionária e que busca clientes, né, e que tem desafios grandes e que tem uma visão grande, ou seja, a ideia é que a gente atue com empresas que têm uma visão e uma jornada, porque a gente quer endereçar todos os problemas que estão atrapalhando a otimização de custos, o aumento da receita e as N disrupções que tem na cadeia. Então, a gente entrega em MVPs e a gente elabora junto com o cliente uma jornada de evolução da maturidade e evolução do negócio alinhada aos indicadores da empresa de venda, a receita, margem, custo, para garantir e aferir que aquele valor está sendo definido e entregue junto com a plataforma. Isso falando até de Gartner, né, que a gente sabe que ela traz ali todas as métricas referentes às empresas que se torna referência dentro daquele ranking especificamente, e ela tem diferentes tipos de rankings, até porque é supply chain, tem ranking mais voltado de empresas de automação, manufatura e assim por diante. Dentro dos contextos das diferentes soluções que a O9 traz, né, qual que você destaca como sendo aquele que se tornou a maior referência dentro do contexto principalmente do Gartner ou qualquer outras empresas que fazem esse processo de aferição? Falando do lado da O9, né, a O9 hoje participa
participa do quadrante mágico de Supply Chain Planning, que no passado chamava S&OP, IBP também, é um quadrante mágico que não sei se tem 10 anos, mas próximo disso, né? Então hoje o último, se não me engano, chama Supply Chain Planning, Magic Quadrant, e a Online é um dos líderes desse quadrante. Esse é o único que a Online está presente por enquanto. Vai entrar em mais, vamos lá. Principalmente vai expandir. Falando um pouquinho até para você de expansão, recentemente vocês também receberam, né? Acho que foi cerca ali de 295 milhões, né? De investidores, de investimento estratégico para continuar o crescimento da empresa, principalmente nesse contexto aí da expansão aqui para América Latina. Em se falando de expansão, qual que é o cenário que vocês têm trabalhado, principalmente agora que você entrou na empresa, agora que você tem toda aquela responsabilidade de expandir cada vez mais, qual que é o cenário que vocês têm trabalhado para o planejamento estratégico da empresa para esse crescimento? Não só agora esse ano, né? A empresa chegando no Brasil, mas também para os próximos anos. O crescimento da Online no mundo e até hoje foi exponencial. É algo assustador, muito rápido. Eu trago uma bagagem de um crescimento estruturado e consistente, né? Que a gente quer manter a qualidade das nossas implementações e é o que a Online preza no mundo inteiro com os nossos clientes também. O investimento foi de 295 milhões de dólares dos fundos, né, da General Atlantic, Beyond Net Zero e Generation Investment Management. Que nome grande. E junto com a KKR, eu tô até lendo aqui. Por que eu tô falando os nomes? Porque a General Atlantic, o Beyond Net Zero, são fundos que o Al Gore faz parte, o ex-presidente dos Estados Unidos. A gente sabe que o Al Gore virou um grande, né, ator e protetor e é o embaixador no mundo hoje da sustentabilidade, né, e da melhoria do planeta. E o motivo pelo qual ele quis aportar o investimento na Online é porque a Online é a única companhia no mundo de software e supply chain que tenha essa preocupação em circularidade e sustentabilidade. A gente tem também workflows de circularidade, sustentabilidade e ESG dentro da plataforma que está começando a fazer o ramp-up no mundo. Imagina, a gente tem todos os dados da cadeia de suprimentos, de produção, de logística, de S&OE, S&OP, de replenishment, em tempo real, dos fornecedores, raw material. Basta você complementar essa base de dados com o seu consumo de água, com o seu consumo de recursos escassos no mundo, que daí você consegue fazer o seu cálculo de pegada de carbono, de redução de carbono, você consegue colocar metas disso. Então, dado, né, essa vocação da plataforma e do nosso fundador, que é o Sanjeev, então eles optaram por fazer esse investimento que avaliou a Online em 2,7 bilhões de dólares, se tornando a maior empresa de capital fechado com esse investimento em supply chain. Excelente, né? Acho que bastante importante, né? Principalmente se falar de sustentabilidade. Hoje em dia a gente sabe que é um requisito muito importante para as empresas. Eu vou inclusive trazer aqui o Fernando Beltrame, que ele tem uma empresa que ele faz todo esse processo de análise, medição, mensuração das emissões de CO2 para as empresas logísticas. E, inclusive, eles têm o selo Carbono Zero e eles fazem todo o contexto de proporcionar à empresa a maneira de fazer essa compensação através de apoio a diversos projetos, que é um tema que a gente vai estar trazendo aqui também, que é bastante relevante. A gente vê muitas empresas estão se preocupando com isso, né? Se tornou uma necessidade muito importante. E uma obrigação, né? E uma obrigação, exatamente. Continentes, né? Até porque, né, a empresa hoje virou referência, né? Principalmente para a imagem da empresa. Ela não está apoiando o projeto, ela não está lidando da maneira correta com sustentabilidade, é negativo. E ninguém quer passar por isso. Virou parte de você ter o nome da empresa, o seu brand, bem visto pelas pessoas que levam isso como algo muito importante. Para finalizar, a gente está chegando agora no final das nossas perguntas, né? Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, principalmente aí associado ao Online. A gente falou de diversas ferramentas, diversas soluções. A gente falou de sustentabilidade, tecnologia, inovação. A gente falou do cérebro digital, bastante importante. E principalmente, né, todo o planejamento estratégico necessário que vocês estão trazendo agora para o Brasil. Eu fico feliz de estar podendo participar um pouco aqui dessa história, principalmente desse crescimento que a gente está vendo aqui. Eu gostaria que, para finalizar, que você fale um pouquinho de você, né? Até porque acho que é bastante importante a gente conhecer um pouco mais aí do Gabriel. Fala um pouquinho como é que você tem conseguido conciliar, ser criativo com o seu tempo, principalmente que a gente sabe, nesse processo de expansão, ocupa muito a pessoa, ela tem que ter uma dedicação ali full para que isso possa acontecer. Como é que você tem conseguido ser criativo com o seu tempo a fim de encontrar esse equilíbrio que é tão importante, vida pessoal, vida profissional e ainda assim melhor ainda mais relacionado à sua performance? Eu acho que o primordial é a gestão do tempo, então é algo que eu aprendi também com o tempo, né, e tomando muita cabeçada na vida é gerir bem e priorizar, ser muito claro de quais são as prioridades na sua vida,
tanto pessoal quanto profissional, para garantir que você vai ter tempo, eu vou ter tempo com a minha esposa, com a minha família e ter esses momentos de lazer também alinhados ao momento profissional. Eu acho que hoje eu não vejo mais muito uma segregação, uma distinção entre carreira e vida pessoal, porque graças a Deus eu tô num desafio que eu me sinto realizado e eu tô trabalhando com aquilo que eu gosto e que eu sou feliz. Até porque sua família faz parte de tudo isso. O pessoal até fala, você tem que separar. Pô, você vai, até seu filho, meu filho pequeno, sabe o que eu faço? Papai, tem gravação de podcast hoje? Tem. Exato. Papai, isso e aquilo. Então, faz parte do... Não adianta que você querer você falar que você é uma pessoa em casa, uma pessoa diferente no trabalho, ou ao contrário. E outra, não sei a sua esposa, mas a minha esposa me virou minha conselheira número 1. Ela sabe de tudo, de todos os meus desafios, ela me aconselha, ela me ajuda, ela tá sempre do meu lado pra me ajudar, é engraçado isso. E assim, eu também sou um geek, e eu gosto muito, né, de temas relacionados a games, e tenho um tempinho pra jogar também, então eu acho que é importante não abrir mão daquelas coisas que te motivam, que te fazem feliz, priorizar tempo com as pessoas que você ama e estar perto. Daí as barreiras vão sumir entre empresa, trabalho, vida pessoal. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Sim. A gente tem que, né, pagar conta, pagar boleto, como a gente brinca, né? Mas minha carreira foi muito difícil em alguns momentos. Eu passei por momentos muito difíceis em todas as empresas que eu trabalhei, altos e baixos. Até porque aquilo que a gente falou, você mal começou, já foi jogado lá pro Chile, ó. Exato. Então, acho que sem o apoio da minha esposa, da minha família, do meu irmão mais velho também, que é um grande mentor, e fora outros grandes mentores que eu tive na minha vida, eu acho que nada disso seria possível. Então, contar com eles e inserir eles no contexto profissional e vice-versa, é o que faz tudo valer a pena. Senão, quando você sente que está abrindo muito mão, óbvio que vão ter épocas, né, como um startup que a gente está fazendo agora, e um scale-up de operação, requer mais dedicação em certos aspectos, mas a gente tem que saber jogar com essa priorização do tempo para garantir que nenhum pratinho está no ar e está quebrando, né? Óbvio que alguns vão cair às vezes, mas é importante a gente priorizar e a gente aprender com o tempo como melhorar essa gestão, né, dos vários fatores que a gente tem na nossa vida. Como é que você faz? Até em se falando de scale-up, né, principalmente das operações da O9, né, você falou que a empresa veio bem recente agora, em janeiro, ou seja, tem muito pouco tempo que a empresa está no Brasil. Como que tem sido, né, esse scale-up, esse ramp-up das operações, né, onde vocês estão hoje, né, você já está no nível do estresse ali de implementação alto, como é que tem sido para vocês, principalmente relacionado a essas operações, né, em que momento vocês vão poder dizer, já está tudo pronto, tudo implementado, agora é só tocar os projetos e tudo que vier realmente para a operação da empresa? Eu acho que nunca. E sempre. Desde o primeiro dia na O9, já tinha responsabilidades em todas as dimensões. Financeira, legal, contábil, jurídica, serviços, implementação. A gente já tem clientes no Brasil, a gente já tem implementações que estão rodando no país. É que o Brasil é diferente. Você sabe que o Brasil é muito imposto, várias outras. Até muitas empresas falam que quem opera no Brasil opera em qualquer lugar, porque a gente tem muita burocracia assim por diante. E com certeza a O9 ela está experienciando isso agora, né? Toda essa experiência, por mais que ela tenha diversos profissionais do país que já conheçam as necessidades, todas as partes, principalmente se você responde pro pessoal lá fora, eles estão agora interagindo e procurando entender como que funciona. Como que tem sido aí para vocês, principalmente nesse início, né? E quais são as expectativas especificamente agora para o Brasil, frente a esse planejamento e expansão que a gente espera que aconteça o mais rápido possível? No Brasil, a gente já está apto para vender, servir. A gente já tem um escritório em São Paulo, que vai ser o headquarters da América Latina. A gente está agora finalizando a contratação do nosso time executivo. E a gente está também, ao mesmo tempo, desde o meu primeiro dia de trabalho, habilitando os nossos parceiros a serem capazes de implementar, suportar e vender online. Então, tudo tem acontecido ao mesmo tempo, né? A gente já tem clientes, a gente já está buscando novos clientes, a gente já está participando de processos com novos clientes. E por isso que eu falei que a gente sempre esteve pronto. E o que eu digo que a gente nunca vai estar pronto é porque a gente vai fazer um scale-up e uma instalação em todos os países que a gente tiver demanda comercial na América Latina. Então a gente vai estar sempre em modo, né, de operação e de implementação, que eu acho que esse que é o ritmo de uma scale-up. Não esperaria nada diferente. E a empresa ela já tem comercial aqui no Brasil? A gente já tem um comercial no Brasil, e agora a gente está, igual eu te falei, finalizando a contratação dos outros cargos também. E as outras empresas, você falou que há empresas que também possam vender a O9. São revendas? Como é que funciona? Eu tô perguntando isso porque eu entrevistei a semana passada o CEO da MapLink, que é o Fred Rohage, né? E ele falou que eles, apesar de também ser uma empresa referência em geolocalização, estar presente em diversos softwares, eles também são uma revenda do Google Cloud, Google Maps e assim por diante. Tem empresas também que fazem essa parte comercial de venda da O9 ou é só a equipe comercial? Tem
Tem também. O primeiro momento, né, na nossa estratégia aqui no Brasil foi habilitar os parceiros que já eram globais a estarem aptos aqui no Brasil. Então, os 3 provedores de nuvem são também aptos a realizar, né, o acordo comercial. A gente está agora finalizando com outros integradores, que são os grandes que você conhece bem, né? E também vamos aí, depois dessa etapa de instalar a nossa estratégia global no país, começar, óbvio, a prospectar parceiros locais, tanto de venda, revenda, implementação, óbvio, sempre com um olho garantido na qualidade. E a gente também sempre fez e sempre vai continuar fazendo o nosso papel de implementação, suporte, por ser um SaaS, né? A gente falou um pouco do que é o SaaS. A gente oferece, além, né, de todo o aparato de portfólio de produtos, a gente tem o Customer Success da Online, a gente tem a implementação da Online, a gente tem a venda, a gestão do cliente é sempre feita pela Online, a gente vai ter sempre a cara da Online em qualquer implementação de qualquer parceiro, vai ter um líder da Online, e eu sempre vou estar próximo de todos os clientes que estiverem aqui na região, como eu tenho estado e como eu pretendo estar sempre. Então, se você tem uma consultoria, é responsável por uma frente de consultoria, é importante poder contar com a Online, poder contar com um software que entrega todas as etapas da cadeia de suprimentos, principalmente porque tem consultoria de supply, tem consultoria que trabalha só com planejamento de demanda e SNOP, tem consultoria que trabalha com e-commerce e assim por diante. Então, é importante poder contar aí com cada um de vocês que precisam de soluções para poder entregar um resultado ainda melhor para o seu cliente. Gabriel, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade de estar aqui presente com a gente, contando um pouquinho da sua história no GuiaCast. Eu gostaria que você pudesse, para finalizar, fazer as suas considerações finais e principalmente deixar os contatos aí seu e da Online. Excelente, muito obrigado, eu agradeço pelo convite e pela disponibilidade também. O nosso contato pode ser feito através do nosso site onlinesolutions.com. A versão em português ainda está em produção, mas já temos lá em inglês com todo o aparato e também todas as disponibilidades de serviço da Online. Temos também usos de caso com referência de clientes de todo mundo no nosso site. Se você estiver curioso do que a gente fez, o que a gente faz, qual a nossa estratégia, qual a visão da empresa, se você ficou interessado, dá um pulo lá no nosso portal. A gente também está no LinkedIn. A gente tem uma página do LinkedIn dedicada a Online e tem uma página muito legal que chama M10X, que é AIM10X. Procura por ela no LinkedIn. A M10X é o nosso braço direito de eventos e network, ou seja, ela conecta os líderes, né, dos nossos clientes e também das maiores empresas do mundo em desafios de negócio, tentando também produzir podcasts, também produzir webinars, também produzir eventos que em breve estarão no Brasil. Já me conecta. Com certeza. E podem esperar um evento de lançamento da Online. Assim que nosso time executivo estiver a bordo, a gente vai fazer um evento. A gente, semana que vem, vai ter o primeiro roadshow da Online no Brasil. A gente vai rodar grandes clientes no país e grandes parceiros também. O Google, na sexta-feira que vem, vai oferecer um café da manhã para os clientes de varejo, que são clientes Google, para falar só da Online, para falar do que a gente tem feito em torre de controle, para falar de Digital Twin, que a gente falou um pouquinho da malha, mas não abordou tanto o que é o Digital Twin da cadeia. Já me coloco à disposição para poder ir até lá, inclusive entrevistar as pessoas que estão presentes para falar um pouquinho da Online. Conteúdo e tema na cabeça que eu tenho. Excelente. Então, se você for de uma empresa de varejo e quiser atender, né, esse café da manhã com o Google e for cliente do Google também, fica à vontade de me procurar no LinkedIn, Gabriel Vasconcelos com 2 L's. Me manda um DM lá que eu vou responder com o maior prazer. E é isso, gente. Muito obrigado. A Online está investindo muito forte no nosso país, na nossa região. A gente entende que para operar no país, a gente tem que ser uma empresa local, tem que ser uma empresa nacional para ter sucesso, endereçar de fato a contento os requerimentos locais. E é isso. A gente pretende muito em breve estar aí nas grandes empresas que a gente ainda não está no Brasil, chegar lá, tá bom? Muito obrigado. Tá aí, pessoal, Online Solutions, para você que quer conhecer, saber um pouquinho mais, a gente trouxe um pequeno briefing das soluções, é até importante você identificar qual necessidade que a sua empresa precisa que a Online pode prover. Então, muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Gabriel Vasconcelos, que é vice-presidente em Country Manager da Online, onde falamos sobre o tema a tecnologia como centro da transformação digital da sua empresa. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Gabriel Vasconcelos, que te envia um GuiaCast. Abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau! Equalab.